Helena Soares, faço parte do grupo das Economistas Sinceras, aqui no município de Rio Branco. Nós temos um curso de treinamento chamado Escola de Valor, que vai te ajudar a poder organizar tuas finanças, gerir melhor teus recursos, trabalha com toda a questão da educação financeira e te transformar realmente num investidor, que vai lá do zerinho até poder tu teres habilidade suficiente para poder decidir por si só quais tipos de investimentos são mais interessantes para ti. Já ouviste falar sobre reserva de emergência? Antes disso, gostaria de pedir que você curtisse o nosso vídeo, desse um joinha, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, que talvez estejam precisando realmente dessa informação, e ative as notificações, porque toda quinta-feira a gente está descendo vídeo novo e talvez seja importante para que tu possas sair dessa procrastinação de não se tornar investidor, sair desse momento de não achar que é importante a educação financeira, porque ele é super importante, é uma temática que realmente muda as vidas das pessoas, que realmente faz com que haja diferença na vida. Pois bem, então vamos logo para o que interessa, beleza? Bom, a reserva de emergência é um capital que serve para garantir uma emergência qualquer que venha acontecer na tua vida. E da onde que eu vou tirar esse valor? Esse valor é calculado a partir do teu custo de vida. O que é esse teu custo de vida? Bom, todos nós precisamos de dinheiro para poder manter as nossas despesas. E o custo de vida a gente vai considerar justamente aquelas despesas que são essenciais, que não podem sair de forma nenhuma do nosso orçamento, tais como saúde, habitação, alimentação, educação, transporte. São coisas que a gente precisa, tá? A gente não vai precisar, por exemplo, de uma maquiagem nova, a gente não vai precisar necessariamente de uma roupinha nova, a gente não vai precisar necessariamente viajar, mas essas outras coisas que eu falei há pouco, elas são realmente essenciais para a nossa manutenção, beleza? Tu tendo esse cálculo, e cada família tem o seu próprio custo de vida, tu vais fazer esse cálculo baseado no teu consumo. Então, por isso que é importante você fazer um controle financeiro. Saber com que tu gasta de verdade, saber quais são os valores que tu tens para poder utilizar para cada uma dessas coisas. Certo? Ok. Agora a gente vai pensar o seguinte. Se acontecer alguma coisa, se eu for demitida, se eu adoecer, ou se meu carro bater, não te esquece que não é porque acontece pouco, é que não pode acontecer. Então a gente pode sempre estar prevendo essas coisas, ok? Então, se eu posso prever que isso possa me acontecer, se eu tenho dente, uma hora ou outra eu vou ao dentista. Se eu tenho útero, uma hora ou outra eu vou ter que ir ao ginecologista. E aí por aí vai. Se eu tenho filhos, uma hora eles podem adoecer e eu vou precisar levá-los ao médico. Se eu tenho carro, uma hora pode bater. Só não vai bater se eu não tiver. Ok. Eu não vou ter problema de próstata porque eu sou mulher, então não tenho problema com isso. Mas todas as outras coisas que são referidas à minha vida podem acontecer. Então, o improvável pode se tornar provável. E por isso que a reserva de emergência ela é importante. A gente calcula esse custo de vida que a gente tem como base e vai fazer o seguinte, vai fazer uma multiplicação deste valor por 6, que eu consideraria como se fosse 6 meses de folga para que eu possa tomar uma outra situação de vida. Então, pode ser de 6 meses a 1 ano, mas depende muito da situação. Tem pessoas que consideram essa reserva de emergência desnecessária. Isso é uma furada. Então, todos os investidores precisam começar com a reserva de emergência. Não dá para começar a investir se não tiver esse capital resguardado para que te possa dar uma certa segurança, para que tu possas ter esse colchão financeiro, certo? Então, não deixa de pensar na reserva de emergência que alguma coisa pode acontecer e você não tenha de onde tirar o dinheiro. E aí você vai recorrer a um valor mais caro, vai comprar dinheiro mais caro. Comprar dinheiro é possível? Claro, os empréstimos servem para isso. E você vai pegar um dinheiro que você vai pagar por anos, vai se endividar por anos, e isso não é legal. Você vai pegar, digamos, R$100 e vai pagar R$150, que seriam as taxas, os juros, o que o banco cobra normalmente ou que qualquer uma outra financiadora cobra normalmente.
A reserva de emergência, ela serve para justamente você fugir desses aperreios, né? Para você fugir dessa situação que é a problemática. Então, sempre que você começar a pensar em querer investir, comece sempre com a reserva de emergência, ok? Então, ela compara o teu valor do teu consumo, né, básico, né, o teu custo de vida real, né, por um período de 6 a 1 ano. Está claro até aqui? Beleza, então coloca aí no vídeo, entendi o que é reserva de emergência. E essa reserva de emergência vai garantir o teu sossego, vai garantir com que você possa descansar e ter, né, uma folga até, você possa ter uma situação onde você não precise se desesperar em uma situação. Essa reserva pode ser utilizada em situações emergenciais, como eu falei ainda há pouco. E que situações você consideraria emergenciais? Digamos, teu carro bateu, digamos, você vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, digamos, você ficou desempregado. Então, esse período de 6 meses vai garantir que você tenha recurso financeiro necessário para poder utilizar durante esse período. E como é que você vai construir essa reserva de emergência? Você pode optar por várias formas ou várias modalidades de produtos financeiros. O mais tradicional é a poupança, mas a poupança, francamente, ela paga apenas 70% da taxa Selic e existem investimentos muito seguros no mercado e que vão te garantir também uma rentabilidade um pouquinho mais. Bom, a gente não está pensando em rentabilidade, a gente está pensando em segurança. Mas se tiver uma segurança excelente e uma rentabilidade um pouquinho melhor, essa talvez seja a melhor escolha. Mas precisa ser um valor onde eu tenho um acesso imediato. Eu não posso, por exemplo, ter um tipo de investimento que eu vou poder tirar ele só daqui a 2, 3, 10 anos. Ele precisa estar acessível à minha necessidade de hoje para hoje. Então, ele precisa ter liquidez. Guarda essa informação. Então, eu preciso disponibilizar deste valor no momento que eu precisar. Então, digamos, eu preciso viajar de emergência para fazer, vamos supor aqui, né, uma coisa que aparece que a gente não espera. Um parente morreu e aí eu vou precisar comparecer a esse velório. De onde que eu vou tirar esse dinheiro? Pode ser considerado da reserva de emergência. Outras pessoas utilizam para outras situações. Obviamente que cada pessoa vai decidir por si só que situação vai ser para ela poder utilizar essa reserva. Mas não contem com a sorte. A sorte pode às vezes falhar e aí coisas ruins podem realmente acontecer. Por isso que a reserva de emergência ela é tão necessária. Então, quanto mais cedo você construir essa reserva, mais segurança você vai ter para poder fazer seus outros próximos investimentos, seus outros próximos aportes. E como é que você vai construindo esse capital da reserva de emergência? Digamos, o meu custo de vida ele gira em torno aí, sei lá, R$1.000. Então, para o meu custo de vida, para a minha reserva de emergência, eu tenho que ter na disposição 6.000 a 12.000 reais. Essa seria a minha forma de garantir a minha segurança. Então, esse valor também, não é porque apareceu um Black Friday da vida, não é porque apareceu uma promoção, não é porque apareceu alguma outra situação que eu vou fazer utilização desse recurso. Lembra que é somente reforçando para a emergência. E aonde você vai aplicar esse valor? Como eu te falei ainda há pouco, você pode botar numa poupança. Mas existem outros investimentos, como por exemplo CDBs. A gente utiliza aqui no nosso curso muito a plataforma do Banco Inter, porque além de banco digital, ele também funciona como corretora, mas fica absolutamente ao teu critério aonde você vai investir esse valor. Ele precisa ter liquidez imediata, ou seja, ele precisa ter a liquidez de zero. Lembra desse também. Então, quando a gente tem uma liquidez de zero, significa dizer que no momento que eu precisar, eu vou poder recorrer a esse capital, a esse valor e retirar no mesmo dia, ok? Ele vai estar à minha disposição naquele momento. A praticidade que a poupança, tanto o CDB do Banco Inter, oferece, eles são excelentes para poder
para você poder fazer esse tipo de uso, né? Então, esse valor, ele precisa estar à mão. Só que você não precisa deixar ele à mão debaixo do colchão, porque ele só pode criar traça ali, né? Ele não vai rentabilizar. Então, se tiver condição de gerar algum tipo de rendimento a ele, excelente. Mas esse é um valor que você vai depositar mensalmente até chegar àquela... Te lembra do exemplo que eu te dei? No meu caso, seria entre 6 mil a 12 mil reais. Aí depende também. Eu posso considerar, se eu for carteira assinada, né, se meu trabalho ele tiver as garantias trabalhistas que acontecem, né, por obrigação no país, eu posso então ter aí de 6 meses. Se, por exemplo, eu sou uma profissional liberal que o meu capital depende do meu trabalho, digamos, eu sou uma dentista, ou eu sou, digamos, uma arquiteta, aonde dependo uma manicure, né? Ou então, sei lá, uma designer de sobrancelha, uma massagista, ou qualquer coisa que eu seja autônoma, né? Eu preciso, então, praticamente dobrar esse período, porque, digamos, uma pessoa que é designer de sobrancelha, ela precisa de ter uma mão ágil. Digamos que aconteça alguma coisa e a mão, né, haja alguma lesão, brincando de vôlei no final de semana, ou carregando meu filho, eu terminei lesionando a minha mão. O que vai acontecer? Eu vou me indispor ao trabalho, né? Então, minha atividade laboral vai ser, por um período, vai ser indisponibilizada. E aí eu preciso ter essa reserva, esse colchão, esse reforço financeiro para eu poder utilizar e não passar fome junto com a minha família. Por essa razão, a reserva de emergência ela é importantíssima. Você não precisa construir tudo de uma vez só. Você pode, aos poucos, ir construindo esse valor total. E é importante que quando você chegar ao valor total, aí sim você parta para outro tipo de investimento, para que você possa utilizar outro tipo, né, de investimento que tenha uma rentabilidade melhor, que seja mais arriscado, que talvez demore mais para ser utilizado, digamos, um outro tipo de aplicação, uma debênture, uma LCI ou uma outra tipo de investimento que você possa ter um uso um pouco mais longo, né? Você possa programar para outros planos. Então, de que forma você vai construir a sua reserva de emergência? Recapitulando aqui rapidinho. Você vai construir baseado num cálculo aonde você considera seu custo de vida das coisas essenciais, saúde, alimentação, transporte, educação, né, que são as coisas que são realmente essenciais para a sua vida. Você vai calcular isso por 6 meses a 12 meses, dependendo da condição que você seja profissional, né? Se você for concursado, se você for estatutário, se você for a CLT, se você tiver uma certa segurança laboral, né, trabalhista, você pode ter esse período de reserva de emergência um pouco menor. Mas se você for profissional liberal, você vende geladinho, se você trabalha com outras atividades, que você mesmo é seu próprio patrão, faz bolo, faz pão para vender, faz artesanato, trabalha com artesanato, você agora vai precisar de uma reserva um pouco maior, né? E eu recomendaria que você fizesse isso para 12 meses. Aí você tem este cálculo do teu custo de vida sendo aplicado num tipo de investimento que seja fácil de ser acessado e que ele tenha liquidez diária, ou seja, que você solicite o resgate e ele esteja à sua disposição. E aí lembra que essa reserva não é para utilizar para promoção, viu? Não é para utilizar para as coisas de oferta que vocês verem por aí. Não é para coçar a mão e gastar aquele valor. É só realmente para reserva, para aquele consumo que você realmente vai precisar de forma emergencial. No mais, um grande beijo para você que ficou até agora e tchau, tchau. A gente vai se vendo demais.